Oi, vou contar aqui pra vocês do dia em que uma ambulância teve que ir lá na escola porque um aluno se quebrou tentando fugir da escola. Finalmente, o primeiro dia de aula do segundo ano do ensino médio tinha chegado. E muito provavelmente é aqui que se inicia a segunda temporada das histórias que eu conto do meu ensino médio. Naquele primeiro dia, assim que eu pisei na escola, eu escuto assim de longe: Romé! Eu conheci aquele grito. E o assobio também. E na hora que eu olhei, quem tinha gritado foi a Giovana Furacão. Uma antiga amiga minha que era muito barraqueira, muito escandalosa. Mas ela também era muito incrível. E naquele ano, ela estava mais alta do que eu, estava com cabelo cheio de cachos e tinha pintado alguns deles de vermelho. E o assobio tinha sido da Raíssa Pimentel, que também era uma grande amiga minha. Uma menina posturada, um pouco debochada e que não tinha medo de nada nem ninguém. E naquele ano, as únicas coisas nela que tinham mudado um pouco era que ela tinha raspado a lateral do cabelo dela. Aí, na hora que eu vi que eram elas, eu já fui lá onde elas estavam. Me reencontrei com o pessoal do meu grupinho e ali mesmo, no primeiro dia de aula, eles já estavam planejando fazer besteira. Porque o Gabriel, um aluno que estudou com a gente lá no 9º ano, que reprovou justamente porque ele só aprontava, ele era o terror, ele estava de volta. Porque agora que a gente tinha passado pro segundo, como ele estava 1 ano atrasado, ele passou pro primeiro e foi pra mesma escola que a gente. E ele ainda se juntou e caiu na sala do Matheus, um menino que estudou comigo no primeiro ano e reprovou pela 3ª vez e que também tocava o terror na escola. E eles dois juntos convenceram todos os meus amigos a ir matar aula no shopping. Porque era o primeiro dia, não ia ter nada de importante e o plano deles era simplesmente pular o muro da escola e ir pro shopping tomar sorvete, porque o Gabriel tinha dito que ia pagar pra todo mundo. Gente, que absurdo é esse? Fugir da escola? Mas eu aceitei na hora, quando falaram do sorvete. Mas você aí, ó, não faça isso, jamais fuja da escola, tá bom? É errado. Quando tava quase na hora do sinal tocar, a gente foi pra perto do muro. Porque o plano era, assim que o sinal apitasse, a gente ia começar a ajudar um ao outro pra pular. E como ia estar uma movimentação de aluno entrando dentro da escola e indo pras suas salas, ninguém ia perceber a gente. O problema era que o novo integrante do nosso grupinho, que estava lá com a gente, era primo da Giovana Furacão e se chamava Breno, era nerd, medroso e inocente. Ele nem sabia o que ele tava fazendo lá. Pra vocês terem uma noção, enquanto a gente tava ali, ó, na ansiedade, o Breno tava assim, ó. Ô, gente, esse muro aqui tem pelo menos 2 metros de altura. E a chance de todos nós conseguirmos pular pro outro lado sem a ajuda de uma escada ou de uma cadeira é muito baixa. Mas a Giovana Furacão virou pra ele e falou assim: para de falar, a gente vai pular esse muro sim. E se você tá com medo, igual sempre, é só ir pra sala e fingir que não sabe de nada. E na hora que eu ia falar que eu concordava com ele e que era melhor eu, ele e a minha amiga Lívia, nerdinha da cabeça, voltar pra sala, o bendito sinal tocou. Aí o Matheus e o Gabriel já foram aqui, escalando, igual bicho. A Giovana ali teve que pular direito. E a Raíssa Pimentel fez parecer que ela fazia aquilo todo dia. Aí sobrou quem pra pular? Eu e os dois bocó. A Lívia, lerdinha, e o Breno, nerd, medroso. Nenhum deles dois fazia ideia de como pular um muro. E aí a gente, naquela agitação, porque a qualquer momento alguém podia vir, o Breno foi o primeiro. E aí, com muito esforço, ele conseguiu chegar lá na ponta do muro com a ajuda dos meninos. Nessa hora, a minha amiga Lívia, que estava de vigia pra ver se vinha alguém, fala assim pra mim: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! Gente, a diretora e a inspetora estão vindo! No que os meninos que estavam ajudando o Breno em cima do muro ouviram isso, eles pularam para o outro lado. E o Breno, tadinho, sem força, sem equilíbrio e cagado de medo, porque a diretora já estava vendo ele lá em cima, se desequilibrou aqui, ó. E oi! Caiu muito feio. E pra piorar, ele caiu ainda dentro da escola de novo. Gente, eu tô rindo agora porque já passou, mas na hora eu fiquei bem preocupado. Na hora que ele bateu no chão, eu já abaixei pra tentar ajudar ele. E aí a Lívia, tonta, tava assim pra mim: amigo, ele tá vivo? Ele tá vivo! E aí, gente, o Breno no chão começou a gritar muito. A inspetora já foi lá ajudar ele a se acalmar. E a diretora que tava ali do nosso lado falou assim: aí, ó, muito bem. Tá vendo? Muito bem. O problema mesmo foi quando o Breno levantou. Porque ele olhou pro braço dele e viu que tinha crack. Entendeu? O que aconteceu? Quebrou. Aí ele começou a chorar. A diretora pegou o celular dela e já começou a... alô? Ela tinha ligado para a ambulância. Eu e a Lívia não sabíamos aonde colocar a nossa cara, porque a gente não podia sair dali, né? Ela não ia deixar. Resumindo aqui pra vocês, o que aconteceu depois. O Breno realmente foi levado para o hospital para colocar um gesso no braço. No primeiro dia de aula, eu e a Lívia ganhamos um
porro que valeu pro ano todo, porque a coordenadora humilhou a gente. E ela tava com muita raiva, porque ela não podia dar advertência pra gente. Porque até então, a gente não tinha feito nada. Estávamos dentro da escola. E mesmo ela pedindo muito e insistindo pra gente falar quem é que tinha conseguido pular, eu e a Lívia não falamos nada. E aí, ela levantou da mesa dela, a gente estava sentado na frente dela, ela chegou bem perto da gente e falou assim: vocês dois devem estar achando que eu sou boba, né? Eu conheço vocês e o seu grupinho não é de hoje. E eu vou ficar na cola de vocês o ano todo. Gente, eu me senti ameaçado de verdade. Mas por fim, nós fomos liberados para ir para nossas salas. E aparentemente, tudo tinha acabado bem. Uns tomaram esporro, outros tomaram sorvete e outros foram pro hospital. Mas esse primeiro dia não chega nem perto de tudo o que rolou naquele ano. E inclusive, foi nesse ano que tudo acabou. Oi, eu vou contar aqui pra vocês do dia em que finalmente eu deixei de ser bobo dos outros e medroso. Lá na escola em que eu estudava, no final de novembro já, todos os alunos já estavam no período das últimas provas. E pra muita gente, esse era o momento mais importante que tinha, porque era a última chance de quem não tinha conseguido nota passar de ano. Eu estava na média em todas as matérias, já tinha passado no terceiro bimestre. Eu estava mais do que pronto para ir pro segundo ano do ensino médio. Porém, como a minha turma era uma das mais bagunceiras e mais terríveis do colégio inteiro, tinha uma galera precisando tirar nota boa nessas últimas provas pra não reprovar. Gente, dava pra ver o desespero desse povo que só tinha brincado e feito besteira, bagunçado o ano todo. E um desses, eu diria, o mais insuportável deles, se chamava João Pedro. E esse desquerido sentou do meu lado na prova de química. E ele simplesmente deixou o celular dele ligado debaixo da carteira e tava vendo todas as respostas da prova. O problema do João Pedro, que tava colando do meu lado, é que o gênio não colocou no modo silencioso. E aí a sala, naquele silêncio, todo mundo respondendo as questões, o celular dele vai lá e faz assim, ó. Tom, tom, prrr, pom, 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 prrr. E aí ele, assustado, desligou rápido, botou o celular debaixo dele e fingiu que nada estava acontecendo. E aí o professor de química que tava lá na frente já fez assim, ó, vindo na nossa direção. Aí o João Pedro olhou pra mim e falou assim: ó, tu cala a boca, tu não fala nada não, fica na tua. E o professor chegou perto da gente, olhou pro João Pedro, olhou pra mim e falou assim: de qual dos dois bonitões é o celular que tava tocando? Se ninguém falar, eu vou pegar as duas provas e vai ser 0 pros dois. E foi aí, gente, que naquele momento começou a passar um filme na minha cabeça. De todas as vezes que o João Pedro e os amigos dele me zoavam, de todas as vezes que as pessoas me tratavam como um tanto faz e eu aceitava, de todas as vezes em que eu abaixei a cabeça pros outros, porque eu era medroso. E começou a me subir um sentimento que eu não sei explicar. E enquanto o professor tava esperando uma resposta e isso tudo tava passando pela minha cabeça, o João Pedro vai lá e fala assim: ô professor, eu não gosto de entregar os meus amigos não, mas eu ouvi o som do celular vindo aqui, ó, do homing. Oi? Como é que é? Além dele não assumir o erro dele, ele ainda jogou a culpa pra cima de mim. Normalmente, eu ficaria quieto, deixaria o professor pegar a minha prova, simplesmente por medo de depois tomar uma coça do João Pedro. Mas alguma coisa naquele dia fez eu me sentir diferente. E na hora que o professor estava estendendo a mão dele pra pegar a minha prova, eu falei assim: calma aí, rapidinho. Virei pra trás, mexi na minha mochila, peguei o meu celular e botei em cima da minha mesa. E falei pro professor que meu celular estava desligado desde o início da prova, que ele podia mexer pra conferir. Eu também contei que o celular que tinha tocado era do João Pedro e que, inclusive, ele estava usando pra ver as respostas da prova na internet. E eu ainda fiz questão de falar que ele estava sentado em cima do celular. Aí o professor pediu pro João Pedro levantar, o João Pedro levantou, o professor viu que era o celular dele, pegou a prova dele, riscou, deu nota 0. E aí o João Pedro, com todo o ódio do mundo, falou assim pra mim: ai, na moral, Rômulo, tu sabe que eu dependia dessa prova pra passar. Custava nada tu deixar ele zerar tua prova, pô. É papo reto mesmo? Tu vai se ver comigo. E aí eu respondi assim pra ele: a anta da história que não colocou o celular no silencioso é você. A anta da história que ficou implicando, zoando com todo mundo o ano inteiro e não estudou foi você. E a anta da história toda que eu no segundo ano do ensino médio vou ver no primeiro é você também. Faz o que você tiver que fazer, que eu vou estar te esperando. Eu cansei de ficar abaixando a cabeça. E, gente, foi um desabafo tão bom de fazer. Eu me senti tão bem falando tudo que eu tinha pra falar. E como eu geralmente era cagão, não brigava, não discutia, não fazia nada, até o professor ficou com cara de espantado. Sem contar que a turma toda ouvindo aquilo ficou assim, ó. Que isso? E aí o João Pedro, que tava lá com cara de bobo, ficou mais irritado. E com certeza ele ia querer aprontar alguma coisa comigo antes das aulas acabarem. Mas eu tinha perdido medo, tava confiante. E dali pra frente, a parada comigo ia ser de verdade. Dia em que, por causa da loira do banheiro, uma menina desmaiou
lá na escola. Quando eu estava lá na 6ª série, do nada, os alunos começaram a falar muito sobre as lendas urbanas, que pra quem não sabe, são histórias de terror que vão passando de geração por geração. Então, muito provavelmente, na época da sua mãe aí, na época da sua avó, já existiam essas mesmas histórias. Tem umas que são muito sinistras, inclusive as que a minha avó e a minha mãe contavam. É homem do saco, é mula sem cabeça, é trem fantasma, é noiva não sei o que, a bruxa de não sei o que lá. Mas, lá na minha escola, eles só sabiam falar da loira do banheiro, que basicamente é um espírito do mal que qualquer pessoa pode invocar, mas somente dentro do banheiro. E na minha humilde opinião, muito desse ódio desse espírito deve estar relacionado ao fato de que ela tem que ficar presa no banheiro, onde os outros fazem cocô. Ah, eu também ia ficar cheio de raiva. Mas aparentemente a loira do banheiro estava de férias, porque ela não aparecia pra ninguém, virou brincadeira de criança. Até o dia em que a minha turma foi lá pro último andar da escola, onde ficava a quadra, pra gente poder ter aula de educação física. E aí, enquanto os meninos estavam lá jogando futebol, algumas alunas estavam jogando dama, outras pulando corda, só que tinham 3 meninas que botaram na cabeça que elas iam falar com a loira do banheiro. Só que o banheiro que tinha lá na quadra era antigo, velho mesmo, sabe? E ele era muito estranho. E sempre acontecia alguma coisa lá. Alguém ia, a luz ficava piscando, outras pessoas escutavam a porta bater sozinha, outra hora alguém ouvia uma pessoa chamando e não tinha ninguém. E mesmo assim, aquelas 3 meninas decidiram ir lá pra falar com a loira do banheiro. E eu, fofoqueiro, curioso, fiquei só daqui assim, ó, olhando, prestando atenção. Eu estava sentindo que alguma coisa ia dar errado. Porque quem muito procura, uma hora acha. E uma dessas meninas, que se chamava Letícia, ela era boba, bobinha, sabe? Não tinha maldade nas coisas. Ela entrou no banheiro, olhou pra trás e viu que as 2 amigas dela estavam do lado de fora. Aí ela falou, né? Ué, gente, vocês não vão vir comigo, não? E as outras 2 lá da porta falando assim, não, amiga, vai sozinha, vai uma de cada vez, a gente tá aqui na porta te esperando, tá? E ainda falaram assim, não esquece de puxar a descarga 3 vezes, falando loira do banheiro, e de ir pra frente do espelho e chamar ela. E aí a bocó da Letícia, em vez de, ó, meter o pé, aceitou numa boa e foi lá tentar invocar o espírito. Mas no que a Letícia chegou em frente ao espelho e falou assim, loira do banheiro, loira do banheiro, loira do banheiro, você está aqui? As 2 amigas da onça songamonga que estavam lá fora fecharam a porta. Deu o maior barulhão. A Letícia começou a gritar igual uma sirene. E as 2 meninas do lado de fora assim, ó. Nossa, mas eu fiquei com uma raiva. Se é meu amigo, eu já... A Letícia lá dentro do banheiro, batendo assim na porta, ó, socorro, socorro, alguém me ajuda a me tirar daqui, socorro, por favor. As 2 meninas do lado de fora falando assim, amiga, a gente não trancou, é só abrir, puxa. O professor, os outros alunos começaram a perceber que tinha alguma coisa errada, foram chegando lá pra perto do banheiro. Sabe o que aconteceu? Eu acho que a trinca da maçaneta da porta quebrou, porque bateu muito forte. E aí não tinha mais como abrir. Ninguém entrava e nem ninguém saía. Imagina o desespero, o terror que essa menina não passou lá dentro. Aí, gente, aquilo ali virou uma loucura. Porque não sei quem foi lá embaixo chamar a orientadora pra ajudar a menina. O nosso professor de educação física, tadinho, magrinho, tentando arrombar a porta. Mas por fim a orientadora chegou lá em cima na quadra junto com o inspetor, que deu um tum na porta e conseguiu abrir. A Letícia tava até com o cabelo em pé, sem voz, de tanto que aquela menina berrou. Cara de assustada, assim, apavorada. Por um momento eu pensei que ela era a loira do banheiro. Aí, gente, ela começou a chorar, falou que sentiu que tinha alguém lá dentro junto com ela. Falou que tava ouvindo a voz de uma mulher, que a luz tava piscando. A orientadora tentando acalmar ela, só que ela não tava conseguindo respirar direito. E aí parece que ela começou a ficar um pouco tonta. Ela tava pálida, pálida, branca, branca, branca. E ela simplesmente desligou e desmontou. Igual um boneco do posto. E aí foram lá, tentaram levantar a perna dela, deram água pra ela, jogaram água na cara dela. E aos pouquinhos ela foi voltando à consciência. Mas foi muita doideira porque aconteceu tudo muito rápido. Mas pelo menos ela tava viva. A orientadora mandou trancar o banheiro que tinha lá em cima na quadra, porque ele ia passar por uma obra, que não podia mais usar ele, que não sei o que não sei o que lá. E ela ainda falou que não queria mais saber de brincadeira de terror, de nada disso na escola, porque isso não dava certo. E eu só conseguia pensar numa coisa, ainda bem que não foi comigo. Porque se fosse, eu ia desviver lá dentro mesmo, se bobear sentado no vaso. E aí foi isso que aconteceu. E agora eu digo pra vocês, por favor, não brinquem com espíritos, nem nada de ruim que possa ter por aí, tá? Porque a parada pode ficar séria. Experiência própria. E é isso, se cuidem. E não olhem debaixo da cama antes de dormir. Oi! Fofoca do dia em que o menino mais famosinho e mais brabo de lá de onde eu estudava virou piada da escola inteira. Lá no início das aulas do 2º ano do ensino médio, no meio de uma das apresentações lá dos professores novos, alguém bate na porta da sala de aula. O professor abre a porta pra ver quem é e era uma aluna que estava atrasada. No que essa menina entra na sala de aula, a turma inteira ficou em choque. Então essa era a cara da galera. Porque a menina que entrou tava com a camisa da escola amarrada aqui como se fosse um cropped. Tinha piercing no umbigo. O tamanho da unha dela era quase isso aqui. Ela tinha algumas tatuagens, estava com uma maquiagem impecável às 7 horas da manhã, tá? Mas o real motivo pelo qual todo mundo ficou surpreso era porque a gente já conhecia aquela menina. O nome dela
era Zoe, uma menina que tinha estudado na minha turma no ano anterior. Era tímida, toda quietinha, andava até assim, ó. Eu não faço ideia do que aconteceu nas férias com ela. Só que, gente, ela era muito gordinha. E ela ainda tava um pouco, só que ela tinha emagrecido. Mudou até a postura dela, era oficial. A Zoe tinha tido um glow up. Que, pra quem não sabe, é quando a pessoa melhora muito a aparência dela. E aí, gente, na hora do intervalo, eu e os meus amigos estávamos conversando com a Zoe, elogiando o quanto ela tava diferente, o quanto ela tava bonita. E aí ela foi explicando pra gente que ela tinha conseguido um trabalho de jovem aprendiz, que ela tava na academia. E enquanto a gente ia conversando, dava pra perceber a galera da escola, principalmente os meninos, todos olhando pra ela. E o povo na cara de pau, comentando assim alguma coisa. Até que certa hora, lá no refeitório, comendo biscoito com suco lá, vem na nossa direção um aluno do 3º ano do ensino médio. Mas ele não era qualquer aluno, não. Ele era, atualmente, naquele momento, o menino mais conhecido da escola. Porque ele tinha 18 anos, já beijava um monte de meninas, era um dos melhores no futebol, tinha vários amigos. Só que, gente, ele era uma pessoa podre. Ele zoava todo mundo que ele podia. E não era só brincadeirinha, não. Era zoeira pesada, de fazer a gente chorar. E ele se achava o rei do colégio, o engraçadão, o bam. E eu só não vou falar o nome dele aqui, porque eu não quero problema. E a cara dele arrumava confusão comigo na rua. É Caio Rocha. Mas todo mundo chamava ele de Rocha. E eu falo mesmo. E aí, esse desquerido chegou na nossa mesa, abaixou de frente pra Zoe e falou assim pra ela: aí, novinha, com todo respeito, tu tá linda demais. E aqui, na hora da saída, a gente podia dar uns beijinhos. O que tu acha? Vou tá te esperando lá no portão. Já é? Ele virou as costas e saiu andando. E aí eu virei pra Zoe e perguntei pra ela: tu vai encontrar com esse cara? Aí ela jogou o cabelo pra trás, olhou pra gente que tava ali na mesa, deu um sorriso e falou: vou. Gente, o Rocha tinha sido o pior pesadelo da Zoe no ano anterior. Ele zoava ela porque ela era gordinha. Ele ficava fazendo piada o dia inteiro. Sempre que ele via ela, ele dava um jeito de fazer uma graça. E aí agora, que ela tá 1000 vezes bonita, ele chega pedindo um beijo pra ela e ela aceita encontrar com ele. Ah, não. E nós, que éramos amigos dela, tentamos avisar pra ela não ir. E ela respondeu assim pra gente: e, gente, relaxa. Eu sei o que eu tô fazendo. Mas enfim, gente, o intervalo acabou, voltamos pra sala de aula. E quando o sinal tocou, porque já era a hora da saída, quando a gente chegou no portão da escola, era aquela multidão, né? Todo mundo saindo ao mesmo tempo. E do lado do portão da escola, tava lá o Rocha, segurando uma florzinha, que provavelmente ele tinha arrancado de algum lugar por ali, parado, esperando a Zoe chegar. E aí, ela foi indo na direção dele. Quando eles ficaram cara a cara, ele entregou a flor pra ela e já veio aqui, ó, se inclinando pra dar um beijo nela. Eu realmente não estava acreditando que eu ia ver uma cena daquelas. Mas, enquanto o Rocha estava indo, a Zoe se afastou, dando um passo pra trás. E sabe a flor que tava na mão dela, que ele tinha dado? Ela tacou no chão e começou a pisar nela assim, ó, olhando na cara dele. E aí, ela falou assim: você realmente achou que ia rolar alguma coisa entre a gente? Eu nunca vou esquecer de tudo que você já falou pra mim, de todas as piadas. Eu só consigo sentir nojo de você. E nem se me pagassem, eu te beijaria. Mas pra mim, você não passa de um menino bobo, carente de atenção e que faz zoeira com as pessoas só pra se sentir um pouquinho melhor. E pera aí que não acabou não, tá? Porque o Rocha não gostou de ter recebido um não. Ele falou assim: e ô, qual foi? Ninguém fala assim comigo não. Tu tá maluca? E quando ele falou isso, a Zoe se afastou, fez uma cara assim e falou: nossa, além de todos os seus defeitos, você ainda tá com bafo. E aí, ela simplesmente foi embora e se encontrou com a gente de novo e nós saímos do colégio. E o Rocha ficou lá, sem beijo, com bafo e com raiva. E como uma galera que tava ali tinha visto essa cena, essa fofoca começou a se espalhar pela escola, tiveram algumas pessoas que ajudaram. E em 2 dias, todo mundo começou a zoar ele. Era bafinho, bafudo, bafão. E o feitiço se virou contra o feiticeiro. E o cara que mais fazia bullying, o cara que mais zoava todo mundo, no final de tudo, acabou sendo o mais zoado. E isso não tá nem perto de ser o auge do que aconteceu naquele ano. Afinal, era só a primeira semana. Oi, eu vou contar pra vocês o dia que quase deu polícia na minha escola por causa de uma caneta. Era mais um dia normal na escola pública. Aí na minha sala tinha uma menina que ela tinha vindo de colégio particular. E ela não tinha se acostumado ainda com as leis do colégio público. Aí chegou ela desfilando como sempre, depois do intervalo, e foi mexendo no material dela. Nisso ela começou com uma coceira na cabeça, se remexendo toda procurando no material dela. Aí eu pensei, ou ela tá infestada de piolho, ou vai dar merda. Aí depois de um tempo mexendo no material, ela levantou a cabeça, olhou pra sala toda e falou: roubaram a minha caneta. E ela em seguida começou a fazer um escândalo. Ah, que não sei o que, que eu não saio daqui enquanto não acharem a minha caneta. Aí percebendo que ninguém tava ligando pra ela, ela falou assim com a professora:
Eu vou na diretoria pra chamarem a polícia, então. Aí a turma toda sincronizada olhou pra ela e começou a rir. Aí a professora que defendia ela: pessoal, eu quero seguir com a minha aula, acha essa caneta? Por fim, todo mundo começou a procurar, né? Aí tinha 2 droguinhas na minha turma, né? Ela foi no que ela mais odiava e falou assim: deixa eu ver tua mochila aí, eu acho que foi você tá rindo muito. O menino, obviamente, não deixou ela olhar a mochila, ela começou a surtar, a gritar, maluca. Tava um coça-coça naquela cabeça. Por fim, depois de muita luta, quase chamando a diretora, o Zé Droguinha que ela gostava levantou e falou assim: pô, tava aqui comigo, eu tava brincando contigo. Zé Droguinha que roubava material de todo mundo. Aí como ela gostava dele, ela virou e falou assim: ah, seu bobo. Ela fez mó auê pra procurar a caneta. Quando achou o ladrão, ela só riu pra ele e falou: seu bobo. A partir desse dia eu não tive mais raiva dela. Eu tive ódio. A sorte dela, que eu não vou nem falar o nome dela, Rayane, é que eu não mexi um dedo pra procurar aquela caneta. E também que ela não pediu pra revistar minha mochila, senão a gente tinha tido um problema ali, naquele momento. Oi, fofoca do dia em que uma mulher invadiu a antiga escola onde eu estudava e causou confusão, barraco, gritaria e um pouco mais. Bom, lá no finalzinho do meu primeiro ano do ensino médio, todos os piores alunos do turno da manhã, incluindo eu não me orgulho disso, fomos obrigados pela diretora a assistir um filme educativo depois do horário de aula normal. Foi aí que, no silêncio, assistindo aquela chatice, todo mundo começou a escutar um... Aparentemente, pareciam pessoas discutindo alto demais, só que estava bem longe de onde a gente estava. O barulho foi chegando cada vez mais próximo da sala onde a gente estava assistindo o filme. E foi aí que, do corredor que tinha do lado da sala, a gente escutou a Dona Rose, a inspetora mais sinistra daquela escola. E ela tava falando alguma coisa tipo assim: senhora, você não pode entrar aí, senhora, isso é invasão da escola, eu vou chamar a polícia. Nesse momento a diretora pausou o filme e alguma outra mulher que estava com a inspetora do lado de fora da sala respondeu assim, gritando: eu não quero saber de nada, que não sei o que não sei o que lá. A mulher da secretaria falou que ele tá nessa sala, eu quero falar com ele agora. Gente, não deu 5 segundos, alguém abriu a porta da sala. Era uma mulher já adulta e ela estava exatamente com essa cara aqui, ó, olhando pra todo mundo dentro da sala. E junto com ela entrando na sala, tinha uma menina que estava sendo segurada pelo braço. Era uma aluna. E eu só sabia quem era aquela menina porque ela ficou popular na escola, depois que começou a namorar um menino do 3º ano do ensino médio. Vendo aquela situação toda, a diretora ficou sem entender nada, virou pra mulher que saiu entrando na sala e perguntou assim pra ela: ei! Senhora, você pode, por favor, se acalmar, tá? E me explicar o que tá acontecendo? Aí, a mulher respondeu: não tem nada pra se acalmar aqui não, tá bom? Porque eu tô com essa menina aqui, que é a minha filha, é a Rafaela. E eu quero saber, dentre esses meninos que estão aqui nessa sala, que eu sei que ele tá aqui, quem é o Kaique. Aí, pra vocês não se perderem na fofoca, eu vou explicar pra vocês. Esse tal Kaique era o mais conhecido como 2K, o apelido dele. Ele era simplesmente um dos moleques mais conhecidos do colégio inteiro. Além dele andar com a galera mais popular, ele já era do 3º ano do ensino médio, já ia de moto pra escola, já tinha mais de 18 anos. E além disso tudo, ele era o menino que namorava a Rafaela, a filha da mulher que tava fazendo escândalo. Voltando pra fofoca. Quando a diretora, Dona Ana, e a Rose, inspetora, foram pra perto da mulher pra tentar acalmar ela, a mãe da Rafaela começou a falar assim: não me encosta, eu não vou fazer nada demais, eu só quero saber quem é Kaique pra eu conversar sério com ele. Até que ele falou assim: qual foi, tia? Sou eu mesmo? Passa a visão. Pra quê? A mãe da Rafaela ficou com mais raiva e falou assim: passar a visão? Eu vou te passar a visão então. Sabe minha filha, Rafaela? Ela está grávida. E de acordo com o que ela me falou, você é o namoradinho dela. Então o filho é seu. Até a diretora ficou sem saber o que fazer com a cara de espanto. Até ela! Mas ninguém ficou mais surpreso do que a Lívia, minha amiga, que era meio lerdinha da cabeça, que ela não conseguiu segurar a emoção de ouvir uma fofoca bombástica dessa e simplesmente fez assim: mentira! Rafaela! Desculpa, gente. Todo mundo olhou pra Lívia, mas ela já tinha ficado quieta, então o barraco continuou. Surpreendendo todo mundo, o Kaique falou assim: ô tia, pode ficar suave, pode ficar tranquila, que eu não sou moleque não, entendeu? Eu tenho compromisso com as minhas coisas, tá? E a tua filha, com ela, não vai ser diferente. E se eu tiver que sustentar ser papai, eu vou ser papai. Pegou a visão? Quando ele completou a frase perguntando se a mãe da Rafaela tinha pegado a visão, ela respondeu assim: tu tá perguntando se eu peguei a visão? Tu tá achando que eu tô brincando contigo, moleque? Tu tá achando que isso aqui é brincadeira? Foi a hora que ela começou a demonstrar que ela ia pra cima dele. Aí, a inspetora, Dona Rose, entrou na frente da mãe da Rafaela e deu um grito assim, ó: chega!
Escuta aqui, senhora. O que você tiver que resolver sobre a gravidez da sua filha, resolva fora da propriedade escolar. E eu entendo a sua situação. Mas não é invadindo a escola e fazendo esse escândalo que funcionam as coisas por aqui. Ou você sai agora, ou eu mesmo te tiro dessa sala e ainda chamo a polícia. Aí, a mãe da Rafaela falou assim: tá bom, eu vou sair. Mas isso não vai ficar assim, não. Kaique, lá fora da escola a gente resolve. Eu sei onde tu mora, tá? E aí, finalmente, a mãe da Rafaela e a Rafaela foram embora. E depois dessa confusão toda, a diretora ficou em choque com o que tinha acabado de acontecer. Aí, ela liberou a gente pra sair mais cedo e chamou o Kaique pra ter uma conversa séria com ela lá na sala dela. E durante os outros dias dessa semana, não se falava em outra coisa sem ser a gravidez da Rafaela e o Kaique ser pai. As fofocas que rolavam lá na escola, as brigas, confusão, era coisa sinistra, coisa pesada, tá? Escola pública não é brincadeira, não. E isso é porque eu não contei nem a metade do que ainda tava pra acontecer. Inclusive, naquele ano ainda. E pra você aí, menininho e menininha, se cuidem. Gravidez não é brincadeira, tá? Tchau.